onde você fala, tá, o processo é burocrático, mas todas as etapas são burocráticas ou não? Claro, eu vou tentar trazer aqui os pontos principais para você que é empreendedor, tá? Não adianta eu trazer aqui pontos que são da esfera do servidor público. O foco aqui do canal não é esse, apesar de nós aqui já termos sido servidores públicos, entendemos aonde se encontra a burocracia dentro do órgão público, mas não é o objetivo aqui, porque nessa fase a licitação ainda nem foi publicada, o que a gente chama de fase interna da licitação, não impacta em você que quer vender para o governo, beleza? A primeira coisa que vai fazer com que o processo seja demorado é justamente a manutenção de o processo licitatório, né? Não uma licitação em si, vender para o governo. É você manter todas as documentações atualizadas durante toda a vigência daquela licitação. E tem documentações que elas vão vencer a cada um ano, o que é ótimo. Tem documentos que inclusive não vencem, né? A gente tá falando aqui do atestado, que geralmente o atestado você pode usar atestado de 2, 3, 4, 5 anos atrás, não tem problema nenhum. Agora, tem documentos que vencem todos os meses, que é o caso, por exemplo, do FGTS. A certidão do FGTS, ela vence todos os meses. Então, requer um pouquinho mais de atenção e acaba que é um pouquinho burocrático, sim, você sempre está atualizando essa documentação. Claro, se você tem um contador na sua empresa, ele já faz isso, então você não precisa se preocupar, beleza? Agora, se você faz um MEI, por exemplo, onde ele faz todos os meses, ele tem que ficar todo dia baixando a certidão nova, ele precisa atualizar lá no kit que ele vai ter, numa pasta especializada, enfim, ele vai começar a ter que ter esse cuidado para não perder uma licitação e se você tem um contrato vigente, para não perder aquele contrato, tá? Muita gente não sabe, mas principalmente para quem tem os contratos ainda pela Lei 8666, tá? Tô falando do 8666, na 14133 não muda muito, mas a maioria hoje que tem contrato vigente ainda é pela 8666. Fala que você tem que manter todas as condições de habilitação durante toda a vigência do contrato. Ninguém se atenta a isso, mas é uma das coisas que garante que o órgão público esteja comprando de uma empresa que mantenha as suas mesmas condições. Imagina que para participar da licitação você precisaria de uma certificação, sei lá, do IBAMA, da Anvisa ou no ruim, o próprio FGTS. Se, dado um momento, você já contratado, feito o contrato com a administração, se você perder essa certificação, se você não tiver a documentação em dia, você pode perder o contrato. A lei fala que você tem que manter durante toda a vigência, né? Mas ninguém se atenta, mas enfim. O primeiro ponto é você manter essa documentação atualizada, é o que traz um pouquinho de burocracia, mas nada tão grave ainda. Uma que é o que espanta muitas pessoas, inclusive se você está vendo essa aula aqui hoje e nunca participou de uma licitação, eu tenho certeza que você já passou ou vai passar por isso, que é os editais serem extensos. Você vai pegar um edital, ele vai ter ali 30, 40 páginas, e você encontra editais com muito mais do que 40 páginas. Eu tô falando assim, de modo geral, você não encontra um com menos de 40, 30, 40. É muito raro você pegar um edital onde o edital e os anexos dão aí menos de 40 folhas, 40 páginas, né? Então, por que ele é tão extenso, pessoal? A primeira coisa é que a administração pública, é bom vocês entenderem, a administração pública ela tem que fazer tudo aquilo que a lei prevê. Você, como iniciativa privada, você pode fazer tudo aquilo exceto o que a lei proíbe. E parece que é a mesma coisa, mas existe um gap muito grande entre só o que a lei prevê, exceto o que a lei proíbe. O exemplo claro é, tudo aquilo em que a lei for omissa, você, como iniciativa privada, pode fazer, porque a lei não está proibindo, e a administração pública não pode fazer, porque a lei não está prevendo. Então, olha que diferença, que parece a mesma coisa, mas na prática, ele precisa prever várias situações, inclusive quando você for ler um edital, você vai ver que tem coisas ali que parece óbvia, mas precisa estar dita lá, precisa constar que vai acontecer daquela maneira, porque senão não tem margem para o servidor público ou para fazer. Por exemplo, ele vai colocar lá que será aberto o prazo para intenção de recurso. Ah, Serra, mas a lei prevê. Tudo bem, a lei prevê, mas não, né, a lei necessariamente não prevê o tempo. E aí tem muitos editais que colocam lá, vamos colocar pelo menos 2 horas, 3 horas de intenção de recurso. Ele está prevendo já lá, para depois, quando ele for fazer a licitação, quando chegar o prazo para ele abrir para a intenção de recurso, você não alegar o seguinte, olha, como era uma empresa que ele queria que ganhasse, ele abriu 10 minutos de prazo para intenção de recurso. Ou como era uma empresa que ele não queria que ganhasse, ele deu 2 dias para todo mundo entrar com recurso. Então, ele já prevê antes da licitação acontecer qual que é o prazo, dentre outras coisas. Então, é por isso que torna o edital longo. Mas, se você está com esse problema, se você pegou um edital para fazer agora e está achando ele muito comprido, calma. Durante a semana que vem, na nova era das vendas ao governo,
nós vamos inclusive falar um pouquinho mais sobre o edital e você vai entender que existe uma certa estrutura no edital, onde você vai começar a identificá-la na maioria dos editais e saber o que é importante e o que geralmente é copia e cola. Serra, quer dizer que eu não preciso ler? Não, não quer dizer que você não precisa ler, mas quer dizer que tem pontos que você precisa apenas confirmar se está realmente conforme os outros editais que você já leu, e tem coisas que realmente vai estar diferente, cada edital vai estar diferente porque são coisas específicas. A maioria dos editais segue essa estrutura. A maioria seguem essa estrutura. O que a gente vai tentar passar para você mais para frente é justamente isso. Olha, isso aqui geralmente vai ser muito parecido. É bom você dar uma lida, mas nada que vai mudar tanto aí na sua proposta ou nos seus valores, na sua execução do contrato. Isso aqui, esses pontos chaves do edital, eles são geralmente mais variáveis. Então, cada edital vai ter uma regra, é bom você ler com atenção. Então, tem coisas que vale a pena você entender sobre o edital. Beleza? Vamos lá. A terceira coisa, né? Eu coloquei aqui que é a documentação, o edital ser muito extenso e o processo ser composto o processo ele é composto por várias etapas. Que etapas são essas, Serra? Se você nunca participou de uma licitação, fique tranquilo, a gente vai te ensinar tudo isso mais para frente. Mas para quem já participou, sabe, talvez a pessoa participou uma vez e desistiu justamente por isso. Tem a fase lá de onde você cadastra a proposta e tem 8 dias úteis. Aí depois tem a fase de lances, dependendo do número de itens que tem o pregão, demora um pouquinho. Depois tem a fase de aceitação da proposta, onde o pregoeiro vai analisar se o seu produto atende. Depois ele vai analisar a documentação da sua empresa para ver se a documentação que você mandou é de acordo com o edital. E depois tem a fase de intenção de recurso, fase de recurso, contra-razões. Então, tem alguns processos. E isso realmente deixa o processo mais burocrático. E, por fim, acompanhar as licitações todos os dias. Como eu falei para vocês viram que tem várias etapas do processo e nem todas conseguem ser finalizadas no mesmo dia. Tem licitação que começa, por exemplo, segunda-feira, começou hoje, vai acabar na sexta-feira, na quinta, na sexta, sabe lá Deus quando vai acabar a licitação. Então, todos os dias tem licitações que estão começando, licitações que estão no meio, licitações que estão encerrando, tá bom? Mas você tem que entender o que eu vou falar durante aqui essa aula, coisas que você precisa fazer para maximizar a sua chance, otimizar as suas chances de ganhar a licitação, beleza? Então vamos lá. Pessoal, tudo isso que eu falei são coisas que deixam o processo um pouco mais burocrático. Isso aí, sem sombra de dúvidas, não tem como negar. Agora, quando você entende que isso é uma engrenagem e essa engrenagem ela faz com que, se você se adaptar a ela, você não vai sofrer, a sua vida vai mudar. Vai mudar. O exemplo que eu sempre dou é o seguinte, faz de conta que hoje você, né, compra tudo no mercadinho aí da sua esquina, do seu bairro, você vai lá e compra as suas coisas, comida, tudo. A partir de hoje, você só pode comprar coisas pela internet. Eu não vou nem falar de tão longe, só pela internet. Pode ser que na primeira semana você sofra um pouco, porque geralmente você compra e se for algum processo de entrega rápida, chega no dia seguinte. Mas no dia mesmo é muito raro você comprar e chegar no mesmo dia. Então você vai sofrer na primeira semana, porque você vai falar, putz, eu preciso comprar algumas coisas aqui e não vai chegar hoje, só vai chegar amanhã. Mas a partir da semana que vem, eu tenho certeza que você já vai estar adaptado a uma rotina de tudo que eu for comprar, eu preciso prever um dia antes, porque senão não vai chegar. Agora, imagina que tudo que você for comprar, você tem que comprar agora lá da China e que demora 2 semanas para chegar. Pode ser que realmente nas primeiras semanas você sofra um pouco, porque você vai fazer o pedido agora e vai demorar 2 semanas para chegar. Durante essas 2 semanas você vai sofrer. Mas conforme você se adaptar a essa realidade, você não vai sofrer mais. Por quê? Nossa, eu preciso comprar hoje o pão francês que eu vou comer daqui 15 dias. Então eu já vou pedir o pão francês que eu vou comer daqui 15 dias. E amanhã? Amanhã eu também vou pedir o que eu vou comer, né, daqui 16 dias. Então todo dia você vai ter uma rotina de pedidos para fazer, prevendo 15 dias para frente. Nas licitações é muito parecido. Eu não sofro hoje com as licitações que estão sendo um pouco mais burocráticas, estão demorando um pouco mais do que o normal. Por quê? Porque eu não dependo só dela e todo dia eu estou participando de uma. Então eu tenho uma licitação hoje que está começando, mas hoje também tem uma licitação que já acabou a fase de lances. Eu tenho outra que já está na fase de habilitação. Eu tenho outra que já está homologando. Eu tenho outra que já está pedindo. Eu tenho outra que eu já estou entregando. Eu tenho outra que já estou recebendo. Então, hoje, segunda-feira, eu tenho uma licitação em cada estágio.
Amanhã vai ser a mesma coisa, em modo geral, né, galera? Não é tão cartesiano assim de todo dia ter uma licitação nessas etapas, mas entenda que hoje eu não fico sofrendo com essas licitações que demoram um pouco mais do que o normal, porque eu não dependo só dela. Eu tô sempre participando e chega uma hora que eu estou adaptado, assim como os pedidos que você faz pela internet. Todo dia você vai ter algo que vai estar chegando na sua casa, todo dia você tem pedidos que você está fazendo, todo dia tem coisas que estão a caminho, é a mesma coisa, virou uma rotina. Então quando você se adapta a essa burocracia de 5, 10, 15, 20, sei lá quantos dias, você não sofre. Nas licitações é a mesma coisa. Então comece a participar e você vai ver que com o tempo existe o período do plantio que a gente fala, que é justamente esse período onde você vai começar a plantar, 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 plantar. Vai chegar uma hora que sempre vai ter alguma coisa já no período da colheita. Algum processo vai estar no período de colheita, beleza?